Tudo bem com vocês? Bom, como muita gente pediu, eu tô trazendo hoje o meu cronograma de estudos, como foi meu cronograma quando eu utilizei para aprovação. Só que uma mensagem que eu tenho que deixar para vocês é a seguinte: o cronograma é algo muito pessoal, é algo muito personalizado e muito íntimo, sabe? Então, vocês podem até utilizar o meu cronograma como uma base, mas vocês têm que montar seu próprio cronograma pelo seguinte fato. Vocês têm que saber mais ou menos quantas horas de estudo vocês vão ter, quais matérias vocês têm mais dificuldade, porque daí você, no próprio cronograma, você pega e bota pesos diferentes de horas para as matérias que têm mais dificuldades e aquelas que têm mais facilidade, diminui um pouco as horas para você conseguir equilibrar os seus estudos e ir bem no vestibular em geral, sabe? E também em relação assim, quantos dias da semana você vai poder estudar, se você tem mais algum compromisso a fazer, se você trabalha, se você estuda junto e vai querer fazer o terceirão e estudar junto, ou N possibilidades. Então, vocês podem pegar olhar o meu cronograma, ver como é que ficou assim, e até ter uma base, sabe? Mas aí vocês têm que montar seu próprio cronograma, porque, como eu falei, é muito individual. Vamos lá. Eu já deixei essa parte aqui, ó, que eu vou botar o cronograma ali. Na realidade, pessoal, no meu ano que eu tava fazendo estudo no pré-vestibular, eu não utilizei só um cronograma. No começo do ano eu tava usando um cronograma, um tipo de cronograma, e na segunda parte do ano eu utilizei um outro tipo de cronograma. Meio que assim, o meu cronograma que eu tava estudando no começo era bom, era legal, só que eu modifiquei. Primeiramente, vou passar pra vocês então o que eu estudei no começo do ano. E eu não aconselho muito estudar desse jeito, porque ele divide o meu cronograma, ele dividia por dia as ciências da natureza, as ciências que tinham no Enem. Então, por exemplo, vamos ver aqui, eu peguei meu celular da minha avó, porque para botar aqui um negócio aqui para aparecer, para ficar bem legal. Bom, na segunda-feira, então, eu tinha ciências da natureza. Eu fazia essas aulas somente pelo site da Biologia Total, né? E eu começava estudando química, depois eu ia para física e depois eu ia para biologia. Nesse horário que eu fiz aqui, esse cronograma, ele não tinha horários, ele só tinha as matérias que eu tinha que estudar no dia. E eu estudava da seguinte forma: eu entrava lá no site, na plataforma, e estudava as matérias, tipo assim, estudava o que tinha para estudar naquela semana de aula de ciência da natureza. E quando eu terminava de estudar, ali eu fechava o meu dia e eu estudava depois, tipo, se tivesse tempo, eu fazia mais exercícios, eu ia estudando mais. E se, tipo, comecei a estudar 8, 9 horas da manhã e fui até 10, 11 horas da noite, tipo, com bastante pausa, sabe? Pra usar também pra estudar, né? Fechou o dia. E aí eu estudava só a ciência da natureza só na segunda-feira. Aí esse horário que eu vou passar pra vocês é um horário que eu não aconselho muito a fazer, porque eu ia estudar só a ciência da natureza de novo, só na outra segunda-feira, ou seja, uma semana depois. E isso meio que modifica um pouco, por exemplo, assim, o cérebro tem mais dificuldade de associar esse tipo, sabe? De tu estudar uma semana e depois estudar uma semana de novo, separado. Então, mas vale estudar um pouquinho por dia e que daí tu não vai ficar com aquele conteúdo com um disperso de tempo muito grande, sabe? Mas então vou terminar de passar esse meu cronograma pra vocês. E depois eu vou passar o que eu acho que realmente foi melhor pra mim depois que eu utilizei na metade do ano ali, mais ou menos. Bom, aí na terça-feira eu utilizava a plataforma do QG do Enem e fazia todas as aulas de ciências humanas. Eu começava por filosofia, que era uma matéria que eu tinha um pouco mais de dificuldade na parte das humanas. E aí eu intercalava as matérias para não ficar tão cansativo. Apesar de ser tudo ciências humanas, tu consegue intercalar. Aí eu começava com filosofia, depois eu passava para geografia. E essa geografia 1 que está aparecendo aqui, ela era focava mais no, tipo assim, no Brasil geral, não assim, mas focava em conteúdos tipo de hidrografia, de clima. É que no cursinho ali eles dividiam em geografia 1 e geografia 2. Depois de estudar geografia 1, eu estudava sociologia. E depois de estudar sociologia, eu estudava história. Depois de estudar história, eu estudava geografia 2. Essa geografia 2, ela já focava mais na parte histórica da geografia, assim, sabe? Aí já tinha um pouco conteúdos mais relacionados com a globalização, conteúdo mais, que não é um conteúdo tipo meio decoreba, é um conteúdo meio história, sabe? Bom, aí isso eu fazia na terça-feira, e mesmo esquema, estudava todas as matérias do que era pra semana,
E fechava, fazia, e assim quando eu fazia cada matéria que eu tava falando ali, fazia filosofia, fazia os exercícios da filosofia, que eram 10 ou 15, dava uma lidinha assim no resumo que eles têm disponível, e depois eu partia para geografia. A geografia fazia a mesma coisa, estudar, assistia as videoaulas, fazia os exercícios, dava uma olhadinha no resumo ali e partia para outra matéria. Lembrando que cada matéria que eu estava falando aqui era feito, eu fazia, acabava cada matéria, eu fazia um intervalo para descansar, né? E para tomar água, para ir no banheiro, ou se precisasse ir no banheiro, como já falei em outro vídeo, pausava o vídeo no banheiro rapidinho, voltava, mas não ficava pausando muito as videoaulas, né? E tinha pausas, tinha pausa para almoço, tinha pausa para tomar café, tinha pausa para descansar um pouco a cabeça. Não era um estudo, tipo, direto, sabe? Nem presta a fazer isso. Então, vamos continuar aqui. Bom, agora na quarta-feira, aí tinha as linguagens. As linguagens eu fazia da seguinte forma. Também eu utilizava a plataforma do QG do Enem para linguagem e começava estudando a linguagem 1. Que a linguagem 1 ela é mais gramatical, assim, é uma que já entra estudo da vírgula, estudo da pontuação. Então essa era uma matemática mais matemática. É uma linguagem mais... É que eu estava confundindo gramática com matemática. Uma linguagem mais... na parte mesmo da estruturação do texto. E depois eu, que acabar a linguagem, eu fazer os exercícios, eu partia para a linguagem 2, e ela já puxava para o lado mais da literatura. Aí, tipo assim, apesar de ser mesma matéria, assim, mesma coisa assim, era linguagens, mas é só a linguagem, mas tipo, tinha diferença da linguagem, sabe? Tinha linguagem que era gramática, tinha linguagem que era literatura. É um conteúdo totalmente diferente, apesar de ser português, mas era totalmente diferente. E depois de fazer a linguagem 2, eu fazia o espanhol, e fazia os exercícios de espanhol, assistia as videoaulas e, por último, nesse dia, eu assistia as aulas de História da Arte. Eu achava muito legal que as aulas de História da Arte tem bastante cursinho que tem. Eu acho que do QG do Enem eles falavam sobre bastante coisa assim que caía em português, tipo assim, na parte da... Por exemplo, assim, que entra muito, até cai muitos quadros na prova do Enem, né? Cai muita figura. E o estudo, assim, é importante, sabe? Tu saber... se um quadro é de que tal época, de que período e que se relaciona com qual tipo de conteúdo da parte do português, sabe? A parte romantismo, modernismo, isso, desse jeito assim. Bom, aí na quinta-feira eu estudava matemática. E matemática era matemática, assim, eu fazia no Matemática Rio. E eu pegava, que eles fazem um plano de estudo, todos esses cursinhos fazem um plano de estudo semanal, sabe? Mas eu pegava e fazia tudo que era pra fazer da semana naquele dia, sabe? Mas eu fazia... Não ficava pesado porque eu fazia uma matéria, sabe? Então, dava tranquilo. Aí no Matemática Rio, eu assistia as aulas, e eu ia assistindo as aulas e ia fazendo os exercícios. Assistindo as aulas e ia fazendo exercícios. E como matemática era só matemática, e não tem outras matérias dentro de matemática, eu pegava, depois que acabava todas as videoaulas, fazia todos os exercícios, eu pegava uma prova do Enem, tanto a PPL ou como o Enem, uma prova antiga do Enem, e fazia nesse dia uma prova de matemática inteira, como um estudo mesmo de matemática. O pessoal está perguntando como é que eu estudava exatas. Meu Deus, o vídeo já está grande e eu estou falando, misturando tudo. Mas eu estudava exatas mais na prática do exercício, porque eu acho que é um jeito mais fácil de aprender, sabe? Bom, aí, na sexta-feira era redação. Aí eu fazia o que na sexta-feira? Eu começava assistindo as aulas de redação, que eles falam sobre estruturação do texto, sobre uma parte da gramática também, e depois disso eu fazia a produção de redação. Aí ali tem a produção 1 e a produção 2, ou seja, eu fazia 2 redações. Só que tinha dia que chegava sexta-feira, eu fazia uma produção de redação e já estava meio cansado, que já estava no resto da semana, assim, já estava cheio, sabe? Aí o que eu fazia? Eu pegava ali, no sábado, tá escrito como simulados, né? Eu puxava um pedaço do simulado, ou fazia uma prova antiga, alguma coisa do tipo, na sexta-feira, depois de fazer uma produção de redação. E no sábado ou no domingo eu fazia outra produção de redação. Ou seja, eu fazia as 2 redações na semana, só que às vezes eu não fazia as 2 na sexta-feira, e sim, ou no sábado e no domingo. Aí no sábado, tá ali como simulados, eu fazia simulado todo sábado, que era simulado, daí eu pegava uma prova do Enem, fazia uma prova no dia, no sábado, e a outra prova no domingo. Aí depois, como mudou o Enem, eu fazia no sábado, e no outro sábado, ou domingo, e no outro domingo, tipo, mesmo como era a prova mesmo nem sabe, pra treinar bastante, assim, e além de estudar, tá revisando, tá estudando bastante ali, tu tá pegando a prática da prova, então tu vai, quando chegar na prova, é só mais uma, então, entendeu? É bem fácil. Bom,
Eu demorei 10 minutos pra falar o que o cronograma que eu utilizei na primeira parte do ano, que eu não achei tão bom assim quanto esse outro cronograma. Esse outro cronograma que eu tô passando agora é o cronograma que eu acho mais completo, que em relação à parte psicológica, a parte mental aqui, a parte até a parte da revisão, a parte do estudo, eu acho que ele é melhor por causa disso. Ele é melhor por ele não ser só bloco de matéria num dia, bloco de matéria no outro dia. Não, é piu, 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 vai seguindo, vai seguindo um pouquinho, sabe? Aí, por exemplo, na segunda-feira eu começava a minha aula com matemática. Aí depois que tinha matemática, eu tinha uma aula de linguagens. Depois de linguagem eu tinha biologia. Depois de biologia eu tinha história. Depois de história eu tinha química. E depois eu tinha física. Era um dia mais misturado de matéria, sabe? E pode ver assim, por exemplo, ó, que matemática eu tinha segunda, terça, quarta e quinta. Não tinha matemática só na quinta-feira, eu tinha matemática nesses dias todos. E, por exemplo, na segunda e na terça, de vez de eu estudar aquele como eu fazia na quinta-feira, estudar a matemática inteira, assim, na segunda eu estudava um pouco da matemática, que eram as videoaulas, fazia os exercícios, daí na terça eu fazia a mesma coisa, e na quarta eu fazia simulado de matemática, e na quinta eu fazia simulado de matemática. Às vezes eu dividia a prova, fazia 20 questões no dia, ou 25 no outro, ou às vezes eu pegava e fazia uma prova de 45 questões no dia, e 45 questões no outro dia também. Dependendo se eu ia ter tempo pra fazer, eu me organizava bem e ia. Aí, por exemplo, aqui na segunda-feira, fazia matemática, aí tinha uma pausa ali, ó, das 8 às 9 fazia o estudo da matemática, né? Às vezes até fazia das 8 às 9, que tinha as aulas tinham era de 40, 45 minutos, ou um pouquinho menos, dava tempo de fazer os exercícios. Às vezes não era, é que assim, gente, eu já falei que cronograma é bom, cronograma, eu não gosto de seguir cronograma, assim. O cronograma ele é ótimo, o cronograma é excelente para quem tem problemas, assim, de organização e problemas, tipo assim, realmente o cronograma me ajudou bastante na relação assim, ó, tenho que fazer tudo desse dia e vou fazer essas coisas todas aqui. Daí me ajudava bastante, tipo assim. Mas eu não seguia a risca as horas, porque é muito chato, é muito complicado, fica com uma inflexibilidade, aí tu fica muito duro, assim, tu não consegue fazer as coisas certinho, sabe? Às vezes assim, ó, por exemplo, eu botei que eu acordava às 7 aqui. Na maioria das vezes eu não acordava às 7, eu acordava um pouquinho mais tarde, acordava mais 8, umas 8 e pouco. Só que também eu botava que eu ia dormir meia-noite. Dormir das 11 horas, meia-noite, eu já ia dormindo. Mas na realidade eu ia dormir mais tarde. Então, compensava, sabe? Eu dormia mais tarde, mas daí eu acordava mais tarde. E aí eu estudava até mais tarde. Então, assim, eu tô passando pra vocês, assim, pra mostrar mais ou menos como é que foi, certinho, assim. Mas seguir a risca é complicado, tá, gente? Mas eu aconselho vocês, sigam a risca, o cronograma, pra ter a disciplina ali. Só que, tipo, como eu já estudo há muito tempo, já estudava na escola, eu não sei de usar agenda. Hoje em dia eu uso o tal da, tipo, pego uma folha de papel e faço, o que eu tenho que fazer no dia. Aí eu marco ali e vou fazendo um checklist, sabe? Pra mim é a minha forma de organização, mas vai de cada um, né? Bom, então, se vocês verem aqui certinho, como vai estar aqui do lado esse meu cronograma, ele era um cronograma mais elaborado, daí eu já tinha uma divisão maior de matérias. Realmente foi mais difícil, não vou mentir, ele foi mais difícil para eu me acostumar com ele. Porque quando tá estudando as matérias separadas, em blocos, assim, parece que fica mais fácil. Saiu de um conteúdo ali de biologia, já vai pro de química. É meio, ali meio junto, sabe? Assim, depois vai pra física, tá tudo no mesmo bolo. Agora, tipo assim, tu sai de um conteúdo de matemática e pula pra linguagem, é totalmente diferente. O teu cérebro dá uma bugada, sabe? Então... Mas isso aqui foi muito tipo, interessante. E do ladinho ali tem a quantidade de horas que eu estudava por dia. Lembrando, gente, que uma coisa muito importante é, além de você dar atenção maior para as suas matérias que você tem mais dificuldade, é importante também o seguinte, ser esperto, no sentido de, se matemática, se redação e se ciência e natureza são as matérias que são mais cobradas, tipo assim, não é que são mais cobradas, são as matérias que têm peso maior na prova do Enem. Matemática beira quase 1000, redação tu chega a 1000, ciência da natureza tu chega a 800 e pouco, 900. Então, tem que ter um foco maior para essas matérias. Infelizmente, apesar de não querendo rebaixar as outras matérias, né, mas o Enem tem disso, não sei se não vai mudar, mas a matemática tem um peso maior que linguagens. Tipo, se tu acertar todas as questões de linguagem, tu faz 700 e pouco, estourando no máximo, se tu conseguir 800, nem sei se chega a 800.
Mas tu acerta 30 e poucas questões de matemática, já faz 800 e pouco, ou quase 900, entendeu? Então, tem esse porém também. Então, é importante ter um pouco de esperteza, uma malandragemzinha. Por exemplo, gente, aqui tá tudo certinho o cronograma. Na terça-feira eu tinha pausa ali da religião, eu ia todo dia nessa terça-feira eu ia no centro espírita e tal, eu reservava esse dia pra religião. Aí, se vocês podem ver também, eu já deixava ali, ó, o horário de academia, que era tipo das 7 às 8, só que às vezes fazia das 7 às 8 e pouco, ou um pouquinho menos. Às vezes eu não ia pra academia pra ficar estudando, porque tava chovendo, então tinha muita variação do dia. Então, gente, é bom ter um cronograma, vocês estão olhando o cronograma ali, mas façam o seu cronograma e sigam. Se vocês são muito embolados, se tem problema de seguir, sigam certinho o cronograma, tudo certinho, que ele vai ajudar bastante. Mas por mim, Igor, eu segui o cronograma de um jeito só pra não me perder, pra fazer todas as matérias do dia, pra ter uma organização. Que também, querendo ou não, depois que tu se acostuma com o cronograma, tu vai. No começo é bem difícil, mas depois que tu se acostuma, tu vai. Tu já até lembra. Eu, por exemplo, já lembrava na cabeça que eu tinha que estudar durante a semana inteira. Aí eu já fazia tudo, hoje eu tenho que estudar isso. Já virava rotina, sabe? Bom, gente. E outra coisa, como eu já falei, além de estar estudando ali, tinha as pausinhas de meia hora, pausinha do almoço, pausinha pro café da tarde, isso e aquilo. Mas é bom também ter uma pausa, que até dizem que é o método Pomodoro, se eu não me engano, de 5 em 5 minutos a cada 40 e poucos minutos que estuda. Ou não necessariamente precisa de ser 45 minutos, ou cada hora que você estuda. Para não forçar muito o cérebro, também para ter uma adesão da matéria boa, sabe? Porque, querendo ou não, estudar cansa muito. E é muito complicado estudar. Meu Deus, hoje os meus efeitos sonoros estão maravilhosos. Estudar, tipo assim, pegou 1 hora da tarde. Aí tu estuda até, sei lá, 7, 8 horas da noite, sem pausa, sem pra tomar café. E ou come qualquer porcaria assim, não é bom, gente. É bom ter 1 hora pra te tomar um café certinho, deixar um horário reservadinho pra te tomar um café. É bom ter alguns horários tipo lanches, mas assim, ó, acabou a aula, dá uns 5 minutinhos, 7 minutinhos, descansa a mente. Eu não ficava no celular, mas eu ia lá conversar com a minha mãe, que minha mãe trabalha em casa, ia pegar um ar, tomar uma água, ver os passarinhos. Então, tipo, sabe? Isso é muito importante. Tu não vai estar perdendo tempo. Porque tu tá 5 minutos sem estudar. Não pode pensar assim, gente. Até que na parte do exercício físico. Porque tu perdeu 1 hora fazendo academia ou fazendo caminhada. A gente não vai estar perdendo. A gente é um corpo, a gente tem que estar bem ali pra prova, sabe? Então não adianta a gente se matar de estudar 18, 20 horas, que não vai ser bom, não vai ser... porque pode ser que tu passe, tipo, estudando 18, 20 horas. Mas, gente, pra que isso? Pra te chegar no final do ano cheio de problema de saúde, todo estressado, tá tomando remédio psiquiátrico e fazendo tratamento, não é necessário. A qualidade de vida fica muito ruim assim. Então tu pode estudar menos, mas estudar com qualidade. Tu consegue... Eu passei estudando... Eu já falei pro pessoal ali... Eu tive já a experiência de estudar. Eu saía de casa, estudava, tipo, uma vez que eu fiz um curso em presencial, eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 9, pouco da noite, e ainda estudava quando chegava em casa. Chegou no final do ano, eu nem consegui fazer o vestibular, de tão ruim que eu tava, tipo, só consegui fazer a prova do Enem. Nem cheguei a fazer o vestibular em dezembro, tipo, fiquei muito ruim, tinha uma estava mental. Então, gente, tem que ter esse pensamento, não adianta estudar horrores. Aí, tipo assim, tudo bem, a gente tem que estudar pra passar, a gente tem uma vaga, tá cada vez mais concorrido, mas não precisa se matar, gente, não precisa se matar. É isso que eu digo. Bom, gente, o vídeo já tem quase 20 minutos, mas vai um vídeo bem videozão aí pra vocês. Em relação ali, ó, eu coloquei no ladinho meio que um sumário, um negócio. Por exemplo, matemática. Na soma semanal, davam 8 horas de matemática, então era bastante coisa. Biologia, eu já tinha um pouco menos, porque eu já tinha mais facilidade com biologia. Matemática eu tinha bastante facilidade também, mas biologia eu tinha mais facilidade ainda, sabe? Então, tipo assim, em relação à física e à química, eu achava que biologia não precisava ter um estudo tão grande, porque eu já tinha um conteúdo, eu já sabia bem biologia, sabe? Meu problema mais era com física, então eu já botei 7 horas e meia de física, daí um pouquinho menos de química. Português, ali, na verdade entrou como português, mas entrou linguagens, linguagem 1, linguagem 2, espanhol, História da Arte, e deu em torno de 6 horas, 4 vezes 1,5, então 6 horas. Então também tem bastante estudo de coisa. Na parte de História foi 1 hora e meia. Na parte de Geografia 1 e Geografia 2 é 1 hora e meia para cada matéria. Era 1 hora para fazer a matéria e meia hora de exercício. Ou era 45 minutos mais ou menos de aula. E mais 45 minutos de exercício, lendo. Aí na Sociologia 1 hora e meia, Filosofia 1 hora e meia.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar também, no outro eu não tinha trazido, mas eu sempre fazia, 1 hora de atualidade. Eu fazia isso depois que eu chegava da sexta-feira e depois que eu chegava em casa. Mas eu também assistia, gostava de assistir o Jornal Nacional, que me ajudava bastante, tipo assim, bastante mesmo. Não sou muito fã da Globo, mas ajudava bastante o Jornal Nacional. E redação, como é outra matéria que vale muito, 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 né? Tinham 7 horas e meia, que era 1 hora e pouquinho pra fazer, estudar a estruturação do texto por videoaulas, que tem videoaulas de redação. E depois mais 1 hora pra fazer redação, 1 hora, 45 minutos. Na realidade, a redação é muito engraçada. A gente começa fazendo a redação em 3 horas pra fazer uma redação. Chega no final do ano que a gente tá estudando bastante, praticando muito, tu faz uma redação em 30 minutos, 40 minutos. Aí, tipo, uma redação boa, sabe? Melhor do que demorava 3 horas. E ali tá como sábado, eu utilizava mais o sábado ou o domingo, eu sempre, no final de semana, eu sempre, tipo, estudava nos 2 dias assim, mas um dia, no final de semana, eu dormia até tarde, tipo, de manhã sábado e domingo eu dormia das 8 da manhã até 10, 11 horas, das 8 da manhã. Do outro dia, da sexta-feira até 10, 11 horas da manhã, assim, eu utilizava o final de semana ali pra recuperar as energias, e eu recuperei energia dormindo. Mas eu chegava à tarde e estudava, fazia simulados. Então, ou eu fazia simulado todo no sábado ou no domingo. E então, gente, isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao meu cronograma, vocês podem perguntar. Eu fui bem sincero com vocês em relação ao cronograma, tudo assim. Que é muito difícil seguir tudo à risca. Que mostrei o meu cronograma da primeira parte do ano, depois mostrei o meu cronograma da segunda parte. Então é importante trazer tudo pra vocês, assim, pra mostrar como é que é a realidade da coisa, que a coisa não é tão linda assim como eu imagino. Então, é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Se esse vídeo ajudar vocês alguma coisa, já estou me sentindo feliz com isso. E como eu sempre falo pra vocês, uma boa sorte na sua trajetória, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.